Olá pessoal, professor Cleto falando. Eu vou passar hoje para vocês uma dica do Enem. O assunto que mais cai no Enem. Um dos assuntos que mais cai no Enem, turma, é geometria plana e espacial. Esse é o top das paradas do Enem. É o que mais cai de matemática, é geometria. Vamos lá, eu trouxe uma questão aqui para vocês bem recente, que foi do ano passado, tá? 2019. E aqui a gente vai ver como o Enem gosta de, geralmente, né? Como o Enem gosta de cobrar esse tipo de assunto nas questões. Então vamos lá. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Nós temos aqui a figura planificada, vamos já para ela. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Ele pergunta o seguinte: qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Aí nós temos as opções. Turma, é o seguinte, antes de sabermos quantos caminhões o mestre de obras vai pedir, precisamos calcular o volume desse concreto. E para calcular o volume desse concreto, primeiramente temos que calcular a área da laje. De acordo com a figura que nós temos aqui, precisamos calcular a área dela, ok? Então vamos lá. Para calcular uma área com a figura desse formato, simplesmente vamos fazer o quê? Vamos fazer divisões nessa figura. No caso, vamos dividir em 3 partes. Observe que nós podemos cortar, eu estou traçando aqui uma linha alaranjada para fazer a divisão com um pedaço maior, tá? Eu vou traçar outra linha laranjada para cortar os outros 2 pedaços menores. Observe que a área ficou dividida em 3 partes. Vamos calcular a área de cada parte dessa. Vamos para a resolução. Está aqui a área planificada, certo? Como a gente falou, vamos traçar 2 retas para dividir essa área em 3 pedaços. Para calcular a área do pedaço maior, observe que nós temos lá em cima 8 metros de comprimento e vamos ter que saber quanto é que mede a largura desse objeto. No caso, se vocês observarem, ele vai ter exatamente 8 metros. E como é que se calcula a área de um quadrado ou de um retângulo? Isso mesmo, base vezes altura. Então vamos calcular, ok? Mas antes precisamos saber quanto é que vai medir a linha laranjada que está dividindo a figura. Essa linha laranjada maior, ela vai ter exatamente 7 metros. E a linha laranjada menor vai ter exatamente 5 metros. Vamos calcular a área do pedaço maior. 8 vezes 8, no caso, né? Que dá igual a 64 metros quadrados. A figura do meio, nós vamos ter 3 metros vezes 7 metros, que vai dar igual a 21 metros quadrados. E o pedaço menor, 3 metros vezes 5 metros, que vai dar igual a 15 metros quadrados. Pronto. Foi feito o cálculo de cada pedaço dessa figura e agora vamos só somar 64 metros quadrados mais 21 metros quadrados mais 15 metros quadrados. A área da laje é 100 metros quadrados. Isso a área. Agora vamos calcular o volume. O volume da laje, pessoal, vai ser o seguinte: vai ser a área da laje, que acabamos de encontrar, vezes a sua espessura ou altura, tá? Espessura é a grossura, é a altura da laje. Lembrando que a questão nos disse que a espessura era 5 centímetros, mas como estamos trabalhando com unidade de metro, temos que transformar 5 centímetros para metros, ok? E 5 centímetros em metros, pessoal, é 0,05 metros, ok?
Então vamos para o cálculo. Volume é igual a 100 metros quadrados vezes 0,05 metros. Isso aqui vai dar igual a 5 metros cúbicos. Cuidado com a unidade de medida. Se eu estou falando de volume, é metro cúbico, centímetro cúbico e assim vai. Mais outra forma de explicar isso. Observe que 100 metros quadrados, tá? O metro está elevado a 2 ao quadrado. E 0,05 metros, esse metro aqui do 0,5, ele está elevado a, implicitamente, que número nós temos? O número 1, não é? Então, ó, observe que eu estou falando de multiplicação. Aquela propriedadezinha de potência. Produto de potência de mesma base. Quem é a base aqui no caso? É o M, né? Que é o metro. Produto de potência de mesma base. Repete a base, que é o M, tá? Lá dos 5 metros cúbicos que está de verde. Repete a base. E faz o que com os expoentes? Você soma, né? O M, que está elevado a 2, lá do 100. E o M do 0,5, que está elevado a 1, você vai somar 2 mais 1, que no caso vai ser 3. Então, o resultado é 5 metros cúbicos. Isso está no item C. E o item C diz que um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Ou seja, o mestre de obras vai pedir à usina somente um caminhão com 5 metros cúbicos e resolve a situação dele. Ok? Boa sorte, pessoal. Essa foi a dica de hoje.